Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concursos, é um prazer estar com você, meu nome é Breno Fraga, vamos trabalhar aqui hoje as leis extravagantes, na verdade conhecimentos específicos para o concurso do IASES, tá? Então você que está nessa reta final aí, desejo já muito sucesso, tá? Na sua preparação de reta final. Essa semana toda estaremos aí com o nosso Vale Tudo, você já assistiu provavelmente o ECA, se você ainda não assistiu, volta depois aqui para poder ver o ECA, fiz uma aula só do ECA, é uma lei muito importante. E hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, o SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, a Lei 706, que é a lei estadual do IASES, a Lei 46, que é a lei estadual do Espírito Santo, a Lei de Tortura, a Lei de Racismo, Estatuto de Igualdade Racial. Então são as leis federais e algumas estaduais que caem no seu concurso aí para o IASES. E aí vale tanto para agente socioeducativo quanto para os outros cargos também do IASES, aí, cargos de nível superior e tudo mais, tá? Muitas vagas, muitas oportunidades. Se Deus quiser, com muita garra e força de vontade, uma será sua. Amém? Bora lá então, comenta aqui no vídeo se você está me assistindo aí pelo Espírito Santo, outro estado. Tenho certeza, né, que vai bombar o estado do Espírito Santo com essa prova aí. Muita gente está vindo de outro estado fazer esse concurso, né, muito por conta da quantidade de vagas. O IAS melhorou bastante também hoje, né? Tá com uma boa remuneração aí. Quero mandar um abraço para todos que foram aprovados no último concurso. Não devem estar assistindo, já passaram no concurso, mas fica o meu abraço aí estendido para todos do IASES, da Polícia Penal. Acredito também que muita gente vai fazer o IASES, que fez a Polícia Penal, já está até talvez nas outras etapas desse concurso. Na próxima etapa aí já vai começar o TAF, dentre outros aí, tá? Galera, deixe seu like aí, se inscreve aqui no canal. O canal tá repleto de coisa legal. Tem aqui questões do IASES, questão do SINASE, né, da IDECAP, do ECA, enfim, muita coisa para você aqui, lei de tortura e tudo mais para você. Quero convidar você nessa reta final aí que está se preparando para conhecer aqui o simulado do Vale Concurso, tá? São 5 simulados, o valor é apenas R$ 49,00. Você vai se preparar legal aí, tá? Com questões aí bem específicas da banca IDECAP, questões aí de provas anteriores da banca IDECAP, algumas questões inéditas, porque você não vai encontrar, né? Por exemplo, regras de Benjim, você não vai encontrar muitas questões da EDECAP, então a gente também trouxe a filosofia de cobrança de outras bancas, algumas questões inéditas. É um simulado que vai te ajudar demais nessa reta final, beleza? Então clica aqui abaixo na descrição do vídeo para você baixar esses simulados. Também quero convidar você a conhecer aqui, ó, o Tudo Resumido para o IASES. É esse aqui, ó, tá? O valor é apenas R$ 69,00. Coloca aí o cupom IASES50 para você ter 50% de desconto. IASES50, 50% de desconto para você ter aí o resumão do professor Fraga. Esse material é um material exclusivamente meu, tem todas as disciplinas de maneira mais resumida. Você consegue bater nessa reta final, nessa semana final aí, os pontos principais. Você vai ver o quanto que esse material também vai ajudar muito na sua preparação. E também o canal aqui do áudio da lei. Esse canal é gratuito, tá? Esse você não paga boleto, não tem que colocar dados do cartão de crédito. Assim que acabar essa aula aqui, você vai para o canal do áudio da lei. Lá você tem várias legislações em áudio, tá? Tem a lei 706, por exemplo, do IASES. Tem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a lei do SINASE, coloca, por exemplo, aqui, ó, 706, tem a lei 46 do Espírito Santo, tá vendo, ó? Tem muita coisa para você aqui se preparar nessa reta final. Então, acabou o vídeo aqui, acabou a aula aqui, vai lá para o canal do Áudio da Lei, e aí você consegue ir lá por esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, tá aqui, ó, aqui em cima aqui. Pode me chamar no Fraga BFC também. Vou deixar no comentário desse vídeo o link para você acessar o canal do Áudio da Lei, os resumos aqui do professor Fraga, enfim, tá? No mais, muito sucesso para você. Mexemos o doce, né? Merchandise feito, que a gente precisa também de alimentar as crianças. Vamos então com as nossas aulas aqui, começando pelo SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo. É a lei bem específica aí, né, para o cargo do agente socioeducativo. Então, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer direitos, garantias para as crianças e adolescentes. Vai ter também lá sobre as medidas socioeducativas. Aqui repete um pouco sobre a medida socioeducativa. Então, assim, é meio que complementa, né? Aqui vai complementar. Aqui vai dizer um pouco mais sobre isso, sobre como é que será implantado, né, esse Sistema Nacional Socioeducativo,
quem é competente para cada coisa, né? O governo federal, estadual ou municipal, isso cai demais em prova, tá? Essas competências de cada um delas. Vamos ver então. O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais. Então, além de eu ter o sistema, o governo federal, tá, que é ele quem dita as regras, os outros entes federados também participarão aqui nas suas ações pelas competências de cada um, ok? Então, as políticas públicas para o adolescente em conflito com a lei vai ser gerida por todos os entes federados e a União coordenando tudo isso aí. Bacana. Então nós temos aqui os objetivos das medidas socioeducativas. Lembrando que as medidas socioeducativas somente poderão ser aplicadas ao adolescente. Responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional. Uma vez que o adolescente não responde penalmente, ele é um inimputável, alguma responsabilidade ele tem que ter. O adolescente que está em conflito com a lei, o adolescente que não obedece regras, alguma responsabilização ele tem que ter, né? Então, o primeiro objetivo aqui das medidas socioeducativas é isso, é responsabilizar o adolescente. Além da integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais. Então, pode acontecer do adolescente estar à margem da sociedade. Ele não foi colocado em convívio social, né? Ele está no convívio social, mas não está acostumado a conviver com pessoas. Então, ele é um conflitante da lei. Então, eu preciso de ressocializar, né? E a gente coloca essa palavra mais integrar a sociedade, para que também eu dê os direitos e garantias. A gente sabe, né, que... E aí tira esse viés de bandido bom é bandido morto, tira esse viés de extrema-direita da sua cabeça, pelo menos para essa prova, tá? Se você tem suas convicções políticas, tudo bem, mas para a prova aqui, você tem que lembrar que o adolescente que está em conflito com a lei, ele precisa ser trabalhado. É a justiça restaurativa, é os direitos humanos, e pode acontecer desse adolescente ele não ter tido um bom convívio social e os seus direitos lá desde a infância. Né? Uma coisa é um adolescente que está em conflito com a lei e teve todos os direitos possíveis preservados. Ele teve educação, saúde, beleza, né? Então eu tenho que reintegrá-lo à sociedade. Mas existe aquele adolescente também que não teve nada disso. Às vezes morou na rua a vida inteira, às vezes os pais estavam também em conflito com a lei e ele acostumou a viver nesse ambiente. Então, tudo isso a gente tem que ser pensado, né, porque no Brasil não existe pena de caráter perpétuo. A pena de morte é um caso só e é muito raro, né? Caso de guerra declarada. Então, assim, esse adolescente, ele precisa de voltar para a sociedade, conviver de bem com a sociedade, trabalhar, fazer a máquina funcionar, não é mesmo? Então, para isso, eu preciso trabalhar com eficiência e assegurar a esse adolescente os direitos. Isso tudo, pessoal, é uma excelente ideia, né? Embasamento para uma redação, tá? Então, se cai uma redação lá com tema relacionado à justiça restaurativa, tudo isso você pode trazer aqui coisas do ECA e do SINASE para ajudar na redação. E a desaprovação da conduta infracional. Então, é mostrar para o adolescente que isso não pode. Olha, essa conduta infracional sua ela é desaprovada, né, no meio social. Não pode fazer um negócio desse. Então, o SINASE ele é coordenado pela União e é integrado pelos sistemas estaduais, distrital e os municipais. As competências de cada ente federado. Isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova, tá? A competência de cada um, ok? Resolvi várias questões aqui no canal, no curso, para quem está assistindo esse vídeo até com antecedência dentro do curso, viu também algumas questões, no curso de questões que nós trabalhamos. Vamos ver então as competências de cada um. Primeiro, da União. Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Elaborar o Plano Nacional. E aí, pessoal, aqui é bem tranquilo. A competência, galera, não é bem decorar. Tem algumas coisas que é uma questão lógica. O Plano Nacional é feito pela União, pô. Nós não estamos falando de coisa de nacional, então não faz sentido você errar um negócio desse, né? Vim lá com o Plano Estadual. Plano Estadual, competência do Estado. Ok? Mas existe só o plano, na verdade, existe só o plano nacional, né? Vai complementar o plano nacional os outros entes federados, tá? Com seus planos, né? Respectivamente com o seu plano estadual, os estados, municipal, os municípios. O DF, o distrital fica com os dois, né? Estado e município. Ok?
Prestar assistência, aliás, esse plano é submetido ao CONANDA, tá? Outro detalhe importante aí, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, certo? Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos outros entes federados, instituir e manter Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, contribuir para a qualificação e a ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo, estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e normas de referência destinadas ao cumprimento de medidas de internação e semi-liberdade. Lembrando que a internação e a semi-liberdade são competências de desenvolvimento do Estado. É o Estado que a coloca em prática, tá? É o Estado que cria e desenvolve aí programas de execução da internação e semi-liberdade, ok? Não confunda essas coisas aí não, tá? Aqui, ó, a União vai apenas trazer as diretrizes. Como é que vai funcionar? Mas quem vai implantar, vai executar de fato é os estados, tá? A internação, tanto é que não existe, por exemplo, na Polícia Penal, você tem o concurso de Polícia Penal Estadual, né, que teve até agora recente no estado do Espírito Santo, e tem a Polícia Penal Federal. Eu tenho estabelecimentos prisionais federais, certo? Mas eu não tenho um sistema socioeducativo federal. Você não tem concurso de agente socioeducativo federal. Os agentes socioeducativos são estaduais, que é os que vão cuidar da internação, né? A custódia do menor infrator lá que está internado, ok? Instituir e manter processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviços do SINASE, garantir a publicidade de informações sobre repasse de recursos aos gestores dos outros entes federados. Então, fica ligado, tá? Quem presta assistência aos outros entes é a União, que é a maior, né, a que tem mais recurso. E quem elabora o plano nacional, obviamente, a União. Agora temos os estados, que é a possibilidade maior de cair as competências do estado, haja visto um concurso estadual, né? Concurso agente socioeducativo estadual. Criar, desenvolver e manter programas para execução das medidas de semi-liberdade e internação. Esse aqui é o que mais cai em prova, tá? É um raio, tá? É o que mais cai em prova. Então, só lembrando, as diretrizes é da União. Mas quem mantém a internação e a semi-liberdade, o Estado. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Estabelecer com municípios formas de colaboração para atendimento socioeducativo em meio aberto. O meio aberto é competência do município, tá? O Estado ele vai colaborar. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regular de programas de meio aberto. Então, mais uma vez, meio aberto é do município. A assessoria técnica, ele vai ajudar, é competência do Estado. Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional. Esse cai muito em prova também. E aí o município. Então, o município, ele vai formular, instruir e coordenar o sistema municipal, obviamente, né? Se cair em prova fica muito fácil. Elaborar o seu plano municipal em conformidade com o nacional e o estadual. E aí sim, esse aqui é o nosso queridinho de prova, ele vai cuidar do meio aberto. Criar e manter programas do meio aberto, tá? Então o município fica apenas com o meio aberto. O DF, ele tem a competência dos dois. Como ele é um ente híbrido, né? Ele é meio estado, meio município, então o DF faz os dois, faz a competência do estado e do município, ok? A banca pode dizer que vai fazer a competência dos três. Tá? Cuidado com isso aí. Planos de atendimento socioeducativo. Deverá incluir um diagnóstico da situação do SINASE, diretrizes, objetivos, metas, prioridades e formas de financiamento dos próximos 10 anos. Leve esse prazo aqui, tá? Despenca em prova. Os poderes legislativos federal, estaduais, distrital e municipais acompanharão a execução dos planos. Então, quem acompanha é o legislativo, tá? É o legislativo que, inclusive, fiscaliza o executivo. Por esse motivo também, é ele quem acompanha. A composição da equipe técnica do programa de atendimento. Então, aqui, você que está vindo aí do concurso da Polícia Penal, vai lembrar na LEP, tem o tal do CTC, Comissão Técnica de Classificação.
que é onde eu vou ter ali pessoas que vão classificar o preso. Aqui eu também tenho uma equipe técnica. Quem vai criar, que vai criar o PIA, tá? Que é o Plano Individual de Atendimento para o Adolescente. Então aqui dentro dessa composição de equipe técnica, eu tenho que ter no mínimo profissionais da saúde, da educação e da assistência social, tá? Outros, eu posso ter outros profissionais, mas o mínimo é esse. Não é à toa que no concurso do IASES, geralmente quando abre o concurso da agente sócio cativo, abre também o concurso da carreira de nível superior. Geralmente tem um assistente social, às vezes tem cargos aqui da área da saúde, enfermeiro, cargos de pedagogia, da área da educação, tá? Então, muita atenção, isso aqui é o mínimo, pode ter outros profissionais também. Programas de privação da liberdade. Aqui nós temos dois, que é o semi-liberdade e a internação. Então aqui o adolescente começa a ficar restrito. Ele começa a ficar sob custódia do poder público, que no caso é o Estado. Então ele pode ficar aqui pelo semilivre, que é o semi-liberdade, e a internação. É vedada a edificação de unidades socioeducativas em espaços contíguos aos anexos a estabelecimentos penais. Também isso é uma questão de prova, tá? E aí não confunda, deixa eu até pegar aqui, ó, um slidezinho aqui, para a gente trabalhar melhor, para você não fazer confusão. Olha só, se eu não me engano, lá no Complexo Penitenciário de Xuri, fica ali próximo a Guarapari, nas margens da BR-101, se eu não me engano, próximo à BR-101, na verdade, você pega a 101 e desvia ali, se eu não me engano, né? Você tem lá o Complexo Penitenciário de Xuri, tá lá o Complexo Penitenciário, ok? Aí tem, olhando de cima, né, tem as muralhas. Eu vou colocar aqui lá dentro, tem pavilhão, ok? Tem os pavilhões, aí tem a área administrativa, beleza. Se eu não me engano lá, tem também o sócio educativo, o IASES. Não sei como é na prática, mas eu acho que lá tem o IASES. Estou falando isso com você, porque talvez você tenha até conhecimento disso, talvez você já até trabalhou no regime de contrato, sabe disso, tudo mais, já passou lá na frente. Lá tem um anexozinho do IASES, tá? Eu não sei se lá fica, me corrijam se eu estiver errado, né? Às vezes alguém tem mais conhecimento sobre isso, pode comentar aqui no vídeo. Lá vai ter alguns adolescentes privados de liberdade, mas é no IASES, tá? É no Centro Socioeducativo e não no Complexo Penitenciário. E aí talvez você vai lembrar que lá tenha, mas a lei teoricamente proíbe. O que eu acho que a lei vai proibir aqui é como se o IASES estivesse aqui dentro, ó. Ok? Então assim, acredito eu que por mais que esteja no mesmo lote, vamos colocar que tem até um muro dividindo mais ainda, né? Um muro restringindo, deve ter alguma divisão muito grande. Uma divisão muito grande entre o estabelecimento penitenciário de Xuri e o IASES, porque de fato não pode, e isso é muito fiscalizado, tá? A ideia é que é o contato zero entre o privado de liberdade adulto e o privado de liberdade adolescente. Não pode de forma alguma, conforme aqui as regras do SINASE, ok? Com estabelecimento penal. Então, cuidado, que às vezes você lembra, pô, lá em Xuri tem, mas é proibido, tá? É vedada essa edificação de unidades aí em espaços contíguos ou anexos. Então, é como se lá o IAS não é anexo. Tá no mesmo lote, mas não são anexos. Requisitos para a função de dirigente do programa em regime de semi-liberdade ou de internação. Isso aqui é para você ser diretor, tá? Isso cai muito na LEP. A LEP também tem lá os requisitos para a pessoa ser diretor de estabelecimento prisional. Então pode cair aqui no SINASE também, né? Também até cai muito mesmo. Então, a primeira coisa é formação de nível superior, compatível com a natureza da função. O cargo do IAS é nível médio. Então, para você se tornar um diretor, tem que ter nível superior, tá? É um cargo comissionado. Comprovada a experiência no trabalho com adolescentes de no mínimo 2 anos, além de reputação ilibada. E aqui é o mais fácil, né? A banca nem pega isso aqui, porque isso aqui todo mundo tem que ter, né? Para você entrar no concurso público, já tem que ter a reputação ilibada. Para você entrar num cargo público, já tem que ter reputação ilibada. Ok? Joia. Temos agora os princípios das medidas socioeducativas. Também aparece bastante. Olha só. Primeira coisa, legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Óbvio, né? Óbvio.
Então, a primeira coisa aqui, um adolescente cometeu uma conduta, o adulto cometeu a mesma conduta. O adolescente jamais vai receber um tratamento mais gravoso do que o adulto pela mesma conduta, mesma circunstância de conduta ali, ok? Nunca, jamais. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas. Então, a intervenção judicial, aplicar medidas sociocativas é o último caso. Eu vou tentar aqui a tal da justiça restaurativa, a tal da autocomposição de conflitos. Eu vou tentar recuperar aquele adolescente sem necessidade de aplicar medida sociocativa. Inclusive, a internação ela é o último caso, né? Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas. Tá vendo? O que eu acabei de falar. E sempre que possível, atenda às necessidades das vítimas. E não a necessidade do agressor, né? Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Eu nunca vou aplicar algo mais gravoso do que é ter uma proporção, né? O adolescente vai lá e furta um pão na padaria. É tipificado como crime, ele vai responder por ato fracional. Tem que haver uma proporcionalidade do mesmo adolescente que matou alguém, roubou e matou, né? Cometeu ali algo tipificado como latrocínio. Então não pode ser a mesma a medida, né? Tem que ser uma medida proporcional à conduta ofensiva. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido. Então a medida sociocativa tem que ser o mais breve possível. Individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente. Aqui é o princípio, é igual lá no direito penal, né? Princípio da individualização da pena. É individual. Então, digamos que 5 adolescentes se juntaram para cometer ato infracional. Eu vou aplicar a medida de acordo com cada um e com a sua conduta particular. E vou aplicar a medida de acordo com a individualidade de cada adolescente. Alguns vão precisar de mais cuidado do que outros, alguns vão precisar de um ato mais ofensivo do que outros. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Não discriminação do adolescente e fortalecimento dos vínculos familiares. Isso também é muito importante, né? E comunitários, às vezes a gente vê lá, por isso que eu te falo, tá? Não vai com esse viés aí de extrema direita. Digamos, por exemplo, que você viu aí que os adolescentes do IASES foram levados para assistir um filme no cinema. Saiu um filme em cartaz, um filme brasileiro, que quase ganhou o Oscar, e os adolescentes foram levados para assistir esse filme. Aí você fala assim: eu não concordo com isso está errado. É, você, eu não aconselho a você argumentar isso em uma redação, entendeu? Você tem que argumentar que isso é bom, que isso é bacana. Você tem que colocar na sua cabeça que o adolescente ele vai voltar a conviver em sociedade. Ele fica no máximo 3 anos. E que ele volte uma pessoa melhor. Eu tenho que tentar colocar ele em convívio social. Né? Que ele conheça mais de cultura, que ele conheça mais de lazer, de educação, de esporte. Eu também acho que ele não deveria ir ver o filme. Tá? Eu até acho. Assim, gera aquela sensação de impunidade no Brasil, né? Na verdade, é isso. Eu acho que é interessante, sim, ele ser educado, ele ter acesso à cultura, ele, né, vai ter um campeonato de futebol para os adolescentes, né? E aí você trabalha num agente socioativo lá, você vai ter que escoltar adolescente de uma unidade para outra para eles jogar bola. Tá lá você em pé lá, vendo ele jogar bola, aí tá lá o pedagogo acompanhando, assistente social, aquele negócio todo. Aí você fala assim, nossa, que teatro. Infelizmente, na prática, acaba sendo um teatro mesmo. É um enxugar gelo, na maioria das vezes, porque, infelizmente, existem essas leis que são muito bonitas, mas a prática é muito diferente, né? Quando você entrar no sociocativo, você vai ver. Assim é também no adulto, no adolescente não é muito diferente. Mas tem que ter esse fortalecimento, e é isso que a gente precisa trabalhar numa redação, ter esse pensamento na hora de resolver questões em prova, principalmente na matéria de direitos humanos. Depois que você passou na prova, você pode criar aí sua questão ideológica e tranquilo, né? Mas aqui tem que estar sempre com esse viés aí de reintegrar na sociedade, ter esse fortalecimento comunitário, tá? Fazer com que ele conheça de fato as coisas. Bacana. Aqui nós temos a extinção
da medida socioeducativa. Quando vai acontecer a extinção da medida socioeducativa? Como eu falei, tudo aqui vai questão de lógica, tá, pessoal? Claro que você também tem que decorar alguns pontos, como por exemplo o prazo de 10 anos, mas muitas coisas aqui é na base da lógica. Veja bem, um adolescente está privado de liberdade, por exemplo, está internado, está submetido a uma medida socioeducativa. Quando é que vai ser declarada extinta? Ou seja, não existe mais aquela possibilidade de aplicar a medida socioeducativa. Primeiramente, óbvio, né, pela morte do adolescente. Se o adolescente vier a falecer, como é que eu vou continuar aplicando a medida socioeducativa? Depois, pela realização de sua finalidade. Então, vamos colocar que a finalidade era restaurar aquele adolescente, integrá-lo na sociedade, fazer com que ele se torne uma pessoa melhor. Se o juiz verificar que isso já aconteceu, ele pode dizer, olha, não precisa mais de continuar essa medida socioeducativa. Ela é reavaliada a cada 6 meses. Reavaliei e acho que não precisa mais. Então, vai extinguir também a medida. Pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Digamos que aquele adolescente foi submetido a uma medida socioeducativa e agora, lá dentro, ele completou 18 anos. Ele já é o maior de idade, ele já responde penalmente. E lá dentro, ele cometeu um crime. Digamos que lá dentro aconteceu uma pequena rebelião e ele matou um outro adolescente. Então agora ele não responde mais por ato fracional, ele já responde por crime. E aí, no processo criminal, ele foi preso, foi condenado ou está preso provisoriamente. Pô, vamos lá. Uma prisão numa cadeia, numa penitenciária, é muito mais grave do que aqui no socioeducativo. Então, para que eu vou continuar com a medida socioeducativa se agora ele foi preso? Eu vou extinguir a medida socioeducativa e deixo ele lá, cumprindo a pena privativa de liberdade. E nas demais hipóteses aí previstas em lei. Tá? Aliás, tem a condição de doença grave também, tá? Que aí ele fica incapaz de ser submetido aqui àquele cumprimento de medida. Digamos, por exemplo, que ele está acamado, ele está com um câncer em estágio terminal, enfim, ou com qualquer outro tipo de doença grave. Não faz sentido permanecer ali, ele fica também ali extinta a sua medida, ok? Mandado de busca e apreensão. Aqui nós temos outro prazinho. Lá no EC eu falei com você, você que assistiu a aula do EC, se você não assistiu, não dá mole não, tá? Assiste. Lá eu falei que o número 6 aparece muito, né? Aqui ele aparece mais uma vez. O mandado de busca do adolescente terá vigência máxima de 6 meses a contar da data da expedição, podendo ser renovado, tá? Então, digamos que o adolescente cometeu um ato infracional e fugiu. Aqui no adulto não tem um mandado de busca e apreensão, mandado de busca, mandado de apreensão. Aqui eu tenho um mandado de apreensão ou busca do adolescente também, que tem um prazo de 6 meses e esse prazo pode ser renovado. É vedada a aplicação de sanção de isolamento a adolescente interno. Então, a regra é que você não vai isolar um adolescente, exceto, então nós temos a exceção, caso seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente. Digamos que o adolescente, por exemplo, ele realmente não sabe viver em sociedade e não sabe viver em sociedade nem lá dentro do centro socioeducativo. Então eu tenho que colocar ele isolado. Então ele vai matar alguém lá dentro. Ou o contrário, os adolescentes querem matar ele. Então ele tem que ficar isolado para a sua própria segurança, sendo necessário comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Tá? Então a vedação de isolamento ela não é absoluta, não. Eu posso isolar sim. Tá, vamos a alguns direitos do adolescente que está submetido a medidas socioeducativas. Quase todos parecidos com o do adulto. Quase todos. O primeiro, ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor. Defensor a gente sabe que todo mundo tem esse direito. Em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Então aqui o adolescente, ele também tem, além do defensor, você, por exemplo, adulto, que foi preso, está na delegacia, aí você fala assim, quero a minha mãe. O delegado vai rir da sua cara, né? Você não tem direito de ser acompanhado com a sua mãe e seu pai. Já o adolescente tem o direito em qualquer fase do procedimento, tá certo? Ser incluído em programa de meio aberto, quando inexistir vaga, para o cumprimento de medida da privação de liberdade. Então, por exemplo, digamos que o adolescente cometeu algo muito grave e lá na região que ele se encontra, não tem vaga na internação, no fechado, né? Então que ele fique no meio aberto. Se não tem vaga, que ele vá para o meio aberto. Tá? Por isso que você não vê muito estabelecimento socioeducativo lotado.
exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Então aí ele pode mesmo ser transferido para outro lugar da sua cidade, tá? Vamos colocar, por exemplo, ali, Vila Velha, se eu não me engano, tem um centro socioeducativo e ali um adolescente matou alguém. E o centro socioeducativo da região da Grande Vitória está lotado. Tudo lotado. O próximo centro socioeducativo, vamos supor que vai ser lá em São Mateus, mais para o norte, né? Nem sei se São Mateus tem, tá? Lá em São Mateus, para o norte do estado. Ah, tem algum problema? Não. Ele vai para o mais próximo, que tenha vaga. Agora, se foi um ato fracional mais brando, aí ele tem que ficar ali nas redondezas. Se não tiver vaga, ele vai para o meio aberto. Ok? Por isso que existe muito essa sensação de impunidade, né? Ser respeitada, isso é respeitado de toda maneira aí, né? Isso aqui é tranquilo. Peticionar por escrito ou verbalmente a qualquer autoridade e ser respondido em até 15 dias. Ser informado por escrito das normas do programa de atendimento. Receber sempre que solicitar informações sobre a evolução de seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Receber assistência integral à saúde e ter atendimento garantido em creche, pré-escola, aos filhos de 0 a 5 anos de idade. Joia. Aqui nós vamos entrar num dos pontos mais importantes, que é o PIA, o Plano Individual de Atendimento, que é o prazo dele, né? O que cai demais aqui, o despenca em prova é o prazo do PIA. Será elaborado o PIA no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente. Então ele entra, ele passa por essa equipe de classificação técnica que vai criar esse programa, esse plano de atendimento, tá? No caso de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, o prazo é de 15 dias. Visita do adolescente. O adolescente tem direito à visita, isso é fato, né? O que eu queria colocar mais em destaque é com relação a direito também de receber visita dos filhos. Às vezes o adolescente já é pai, já é mãe, e aí é independente de idade, tá? A banca costuma colocar que é a partir de 1 ano, dependente da idade. O bebê nasceu, ele já ganhou alta hospitalar lá, ele e a mamãe ganhou alta hospitalar. Agora vamos levar o filho para o pai conhecer, tá lá no centro de internação socioeducativa. Pode levar lá que ele vai ser recebido, tá? Não tem limite de idade, ok? E com relação também à visita íntima, o adolescente tem direito à visita íntima, tá? Desde que ele seja casado ou viva comprovadamente em união estável. É assegurado a ele aí o direito à visita íntima, ok? Regime disciplinar. Então aqui nós entramos na parte disciplinar contra o adolescente. Se o adolescente comete algo lá dentro, contrário às normas, ele pode também aí passar pelo regime disciplinar. Então nós temos aqui as infrações leves, médias e graves dentro do regime disciplinar. A exigência da instauração formal de processo disciplinar, ou seja, para mim poder aplicar uma sanção a um adolescente, eu necessariamente tenho que fazer um processo administrativo que vai ser assegurada a ele ampla defesa, ele vai poder contradizer aquilo que estão dizendo ao seu desfavor, né, contratar um advogado, caso seja necessário, né, a ampla defesa e o contraditório. Obrigatoriedade de audiência do sócio educando nos casos de instauração de processo disciplinar. A sanção com duração determinada. Enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção. Enumeração das garantias de defesa. Garantia de solicitação de rito. E apuração da falta por comissão, de no mínimo 3 integrantes, sendo pelo menos um da equipe técnica. Joia, vamos então agora à lei de tortura, tá? O Sinásio fechou aqui. Eu não falei muito das medidas socioeducativas, as suas características, porque eu já falei lá no ECA. Mais uma vez, se você não viu, volta depois aqui na aula do ECA para você ver, tá? A aula do ECA ficou muito bacana para você desembolar e vai ficar legal, você vai aprender muita coisa na aula do ECA, ok? E também tem aqui no canal do Auge da Lei sobre o ECA, tá? Você que também não viu aí, vem cá no canal Auge da Lei. Vou deixar no comentário do vídeo, tem uma porrada aqui, pessoal. Tem a lei de tortura, tem Estatuto de Igualdade Racial, tá? Tem aqui a Constituição Federal, tá vendo, ó? Ordem social, por exemplo, tá caindo no seu concurso. Tem aqui para você estudar.
Beleza? Então, assim, é um canal, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, tá? Tá na caminhada, tá na academia, no seu local de trabalho, onde você consegue ouvir uma música. Coloca o áudio para tocar aí que vai te ajudar demais a decorar, né, as coisas da lei. E aqui, ó, não esqueça, tá? O resumão do Fraga tá com 50% de desconto do sócio educativo aqui do IAS, ó. Você vai clicar aqui, ó, veja bem. Abriu, você vai vir aqui, ó, e vai colocar o cupom de desconto, beleza? Coloca aqui embaixo, ó. Ele é R$ 69,00, tá? Tem um cupom de desconto? Coloca aqui, ó, IASES50, beleza? IASES50 e põe para aplicar aqui, ó, que você vai ganhar aqui 50% de desconto nesse resumão aqui do professor Fraga. Joia? E os simulados do Vale Concurso. São 5 simulados para treinar os seus conhecimentos. Não dá mole, não. Adquire aí você que já adquiriu. É muito sucesso aí também nas resoluções de questão, tá? Tudo isso que eu te falei, nesse QR Code você também encontra. Você que está assistindo pelo computador, aponta a câmera para o QR Code. Pode me chamar também no Fraga BFC, o meu Instagram. Tá? Você encontra esse link aí. Vamos agora com relação à lei de tortura. É uma lei bem pequena, né? Bem pequena, tranquila aqui na nossa prova. Temos aqui, primeiramente, a classificação da doutrina com relação à tortura. Eu nem ia trazer isso aqui, mas a IDECAP ela mudou um pouco a forma de cobrar em prova no concurso da Polícia Penal. E olha cá, tá, pessoal? Vamos lá. A mudança, veja bem, isso é opinião minha, tá? Respeito quem tem opinião contrária. A mudança da filosofia de cobrança da banca IDECAP não vai alterar em praticamente nada na sua prova. Quem estudou, pessoal, quem estudou para a Polícia Penal, estudou de verdade e aprendeu as legislações, o português, o raciocínio lógico, ele vai gabaritar questões na prova lá. E aí gabaritou na PPS. Acaba que a nota de corte fica baixa. Por quê? Porque são questões um pouco confusas. E é por isso que eu sempre falo, treine o máximo de questões possíveis. As pessoas perguntam assim, professor, essas questões são no estilo da banca IDECAP? Não fique só nas questões da banca IDECAP, tá? O Vale Concurso aqui num todo trabalha questões de tudo quanto é tipo de banca. Foca muito na IDECAP. Mas você tem que aprender questões de interpretação. Porque a IDECAP ela não cobra muito questões de interpretação. Você tem que interpretar o cabeçalho da questão, o comando da questão. Tem gente que é difícil de interpretar as coisas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, eu te explico um caso, aí você fala assim, não entendi. Você quer que eu desenhe para você entender melhor? Tem gente que fala, quero, eu prefiro que você desenhe para mim. Ela é a pessoa que tem dificuldade de raciocínio, de entender, né? De interpretar. E é legal com relação a isso, não tem problema. Então, quem tem essa dificuldade, tá? E às vezes também tem um pouquinho de falta de atenção, vai ter mais dificuldade com questões que a IDECAP cobrou na PPS. Mas está tranquilo. Você vai pegar o conhecimento que você aprendeu e vai aplicar na sua prova. É ter mais cuidado na hora de interpretar, para não cair em pegadinha de prova. Beleza? Vi muita gente reclamando das questões da IDECAP, mas são pessoas que não estudaram muito. Não estudou muito. Vamos lá. Para você passar num concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é ser sincero consigo mesmo, tá? Não adianta você ir de qualquer jeito para a prova, você vai ser um mero pagador de boleto. Tem que estudar, tem que se dedicar, beleza? Que sirva de aprendizagem, né? Espero que você consiga um resultado positivo nesse concurso aqui agora, mas se não conseguir, faça uma autoavaliação. O que que eu errei? Aonde eu errei? E pare de colocar a culpa na banca. Pô, banca não tem nada a ver com isso, não. A banca, a ideia dela é essa, é trazer cada vez mais questões mais difíceis. Mas, se você tiver um conhecimento do conteúdo programático do edital, a chance de você passar é muito grande. É difícil para você, é difícil para todo mundo. Você precisa ter o conhecimento da questão, da lei, né, das legislações. Não adianta nada você estudou esse Sinasa aqui meia boca, chegar lá, a banca vem com um monte de questão te atropelando e você vai colocar a culpa na banca. Mas enfim, tá? É só uma boa ideia que eu tô te dando, em cima de aprendizagem. Mas vamos voltar aqui, olha só. Geralmente, na lei de tortura, vai te cobrar os casos de aumento de pena, vai te cobrar talvez ali o prazo, tá? Os prazos da pena, é o máximo isso aí. E os efeitos da condenação. Quando cobra os tipos de tortura, não é muito tipo da banca e DECAP fazer isso, tá? Mas eu trouxe aqui porque pode ser que ela cobra isso, beleza? Então aqui eu tenho os tipos de tortura classificados pela doutrina. Doutrina são os pensadores do direito, né? Quando você pega a lei e lê, não vai ter lá o conceito de cada tipo de tortura. É isso que eu tô querendo te dizer, tá? Então o que é uma tortura prova? É alguém que tenta torturar,
tenta não, né? Tortura alguém ali, causa sofrimento físico ou mental, com emprego de violência ou grave ameaça, com a finalidade, e lembra lá, né? A tortura sempre tem que ter uma finalidade: obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tortura crime. Qual que é a finalidade? Provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. A tortura discriminatória, aquela que tem razão de discriminação racial ou religiosa. Não existe discriminação política, sexual, social na tortura, tá? Se eu agredir alguém em razão da situação política, né? Inclusive no Brasil nós estamos vendo uma divisão política muito grande, né? Nunca, acho que, pelo menos quando eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, nunca se falou tanto em direita e esquerda, né? No Brasil, quanto tem dito agora. Direita e esquerda para lá e para cá. Então, cada dia que passa, está dividindo muito. Tanto é que as últimas eleições para presidente foram muito divididas, né? Quase que empatou ali. Então, digamos que alguém cause sofrimento físico ou mental em razão política. É tortura? Não. O que é? Tortura que não é. Lesão corporal, alguma coisa, mas tortura não vai ser. Ok? Então lembra lá do estado de Roraima, né? Eu sempre falo isso. O torturador é de Roraima, é o RR, né? Com todo respeito aí a galera de Roraima, claro, né? Só pra gente lembrar mesmo. Tortura castigo. Submeter alguém, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui eu tenho que ter a situação de poder ou guarda. Ou seja, é o pai com o filho, é o neto com o avô, ou o avô com o neto. Tá? Digamos que o avô tá acamado. O avô tá acamado, aí o avô, ele fez o xixi na cama, né? E o neto vai trocar lá e vai lá e bate no avô, seu velho danado, para de ficar fazendo xixi na cama, e agride ele, causa ali um grande sofrimento físico ou até mental àquele idoso. Então, perceba que o neto, ele tá numa situação de poder ou guarda do seu avô. Entendeu? Então, dependendo do caso concreto, pode haver uma situação de tortura em razão do neto com o avô, assim como também o avô com o neto, né? Os pais foram trabalhar, deixou a criança com o seu avô. Ou a babá com a criança, certo? A tortura própria é uma das que mais cai em prova, porque essa aqui envolve muito o servidor público. O agente sócio-cativo, por exemplo. Né? A pessoa que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não é resultante de medida legal. Então, por exemplo, você que é um agente sócio-cativo, mandou, ordenou que um menor infrator faça alguma coisa que não está prevista em lei, você já está cometendo um crime de tortura, certo? Se você, por exemplo, né, o adolescente, ele pegou uma faca lá, ele arrumou uma faca artesanal e começou lá a esfaquear um colega lá na hora lá de uma recreação qualquer lá. Você pegou e imobilizou ele. E até algemou esse adolescente. Ok? Você vai responder por tortura? Não, porque a algemação tem previsão legal. Tem uma súmula do STF que fala sobre algemação. Ponto. Agora, chegou um adolescente lá que matou a família inteira. Aí você vai lá e algema ele e deixa ele algemado lá 10 horas algemado para trás, para ele aprender a nunca mais fazer isso. Isso é previsto em lei? Não. Ele estava trazendo algum risco, dano? Não. Então você não poderia fazer aquilo, entendeu? Então você está cometendo tortura. Tortura própria. E a tortura omissão é quando você vê, tinha o dever de fazer alguma coisa e não fez nada. Então tá lá dois agentes sócio-cativos agredindo um menor infrator, você tá vendo e não faz nada. Então eles cometem tortura e você também. Você é tortura omissão, certo? E aí nós temos o caso aqui de aumento. Temos primeiro as penas, né? A tortura simples é 2 a 8. Se causar lesão grave ou gravíssima, 4 a 10 anos, tá? A omissão ela é a única que é detenção, 1 a 4. Ok? E aí temos os casos de aumento de pena, né? Eu esqueci aqui o da morte, né? Eu não coloquei aqui não. Se causa morte, pessoal. Se a tortura causa morte, é 8 a 16, tá? Outro detalhe também, não tá caindo em direito penal não, né? Mas só pra gente entender legal, olha só. Uma pessoa que mata alguém mediante tortura, ela não comete tortura, ela comete homicídio qualificado pela tortura. Beleza? Então, por exemplo, eu já tinha a intenção de matar uma pessoa. Já queria matar aquela pessoa. E aí eu amarrei ela e fui torturando ela aos poucos até matar.
Eu cometi homicídio, meu crime foi homicídio, qualificado pela tortura. É diferente quando eu torturo alguém sem a intenção de matar e acabei matando. A minha intenção não é matar aquela pessoa. Opa, acabei matando. Fui lá eletrocutando ela até acabou que ela morreu. Não era minha intenção matar ela. Então eu não vou responder por homicídio qualificado pela tortura. Eu vou responder pela tortura com resultado morte. Deu para entender? São crimes diferentes, tá? Só para você entender aí. E nós temos o aumento de pena, né? A gente fala que o torturador, ele vai à feira e vai à igreja. Se ele vai à feira, ele leva um sexto. Se ele vai à igreja, ele leva um terço. Então, o aumento de pena vai de um sexto a um terço. Nos seguintes casos: se a pessoa cometeu tortura contra deficiente, maior de 60, criança, adolescente ou gestante. Ou se for praticado por agente público ou mediante sequestro. É o famoso mnemônico dica-gás, tá? É os casos de aumento do crime de tortura. Isso despenca em prova, ok? E por fim, os efeitos da condenação. A condenação da tortura, ela pode acarretar, ela acarreta perda do cargo e a interdição pelo exercício pelo dobro do prazo da pena. Aqui os efeitos são automáticos, tá? Diferente da lei de abuso de autoridade. Lá pode perder o cargo, os efeitos não são automáticos. Aqui tem a perda do cargo, os efeitos são automáticos. Então, todo servidor público que comete tortura, automaticamente ele perde o cargo. Tá? É um efeito da condenação. E fica sem poder exercer novo cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ok? Lembrando também que a tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso é até direito constitucional, né? E a tortura, ela é equiparada a hediondo, tá? Ela não é um crime hediondo, ela é equiparada a hediondo. Ok? Vamos agora ao Estatuto do Servidor do Espírito Santo, é a Lei 46 de 94. Vamos falar sobre regime disciplinar, a parte mais intermediária para final aqui do nosso estatuto. Então aqui você aprendeu lá na PPS muita coisa, você pode trazer para cá, você que está vindo pela primeira vez. Esse é o regime jurídico do servidor público do Espírito Santo. Então você que trabalha lá na empresa privada é regida pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Quem trabalha no serviço público é por um regime estatutário, que no caso é esse estatuto aqui. Então é aqui que vai dizer como é que você entra e como é que você sai, como é que você recebe uma punição, e é sobre punição que é bem provável cair na sua prova, tá? Então as condutas irregulares que você, servidor público, cometer, pode trazer responsabilidades na esfera civil, penal e administrativa. A esfera civil envolve dano. Tá com a viatura do IAS, por exemplo, capotou a viatura, bateu em alguém e a culpa foi totalmente sua, digamos que a culpa foi sua, tá? Foi provado que a culpa é sua. Então você responde na esfera civil, pelo dano. Vai ter que pagar uma viatura nova, vai ter que pagar o conserto do carro que você bateu, enfim, essa é a ideia. Ok? A responsabilidade administrativa, ela envolve ações quando você estiver trabalhando. E a responsabilidade penal ou criminal envolve crimes ou contravenções. Então, se naquela conduta que você cometeu houve crime ou contravenção, você responde na esfera criminal. A pegada é essa. Vamos ver a redação aqui então, ó. A civil é ato omissivo ou comissivo, ou seja, agir ou não agir, deixar de agir, né? Doloso ou culposo, que é com ou sem intenção, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Se o prejuízo for a terceiros, você responde em ação regressiva. Digamos, por exemplo, que você trouxe dano a terceiro. Então, o Estado do Espírito Santo paga o terceiro e cobra de você em uma ação regressiva, certo? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. A administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado desempenho do cargo ou função. Pronto. Ok? Lembrando que todas elas, a civil, penal e administrativas, elas podem acumular, ou seja, por apenas uma conduta você pode responder nas três ao mesmo tempo. E elas são independentes. Não precisa de ser condenado em uma, culpado em uma, para então começar a responder na outra. Pode ser, inclusive, que você seja absolvido em uma e condenado em outra. Tá? Então elas são independentes aí. Correm de maneira independente.
A responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria. Vamos supor que você está sendo condenado pelo crime de tortura. Você é agente sócio cativo, ou seja, responsabilidade penal. E aí, o Estado do Espírito Santo também abriu um processo administrativo porque você cometeu um crime, né? Aqui está respondendo na esfera penal, lá na Justiça Criminal. Aqui na esfera administrativa. E aqui você pode perder o seu cargo de maneira administrativa. Ponto. Na esfera penal, você foi absolvido, porque o crime não aconteceu. Ou aconteceu, mas você não era o autor. Então, automaticamente, você vai ser absolvido na administrativa, tá? Agora, digamos que você está sendo condenado na esfera criminal por um crime que de fato aconteceu, de fato você era o autor, mas você foi absolvido por algum motivo. Você provou ali uma excludente de ilicitude, né? Enfim, você foi absolvido de alguma forma. Então, não necessariamente você vai ser absolvido na administrativa. Você pode até lá na frente ser absolvido também, mas não de maneira automática, tá? Beleza? Joia. Vamos falar então das punições. Ó, nós temos como punição a advertência, que pode ser verbal ou escrita. Aqui, pessoal, aqui agora estamos falando de punição administrativa. Então, caso você cometa alguma irresponsabilidade ali, né, cometa algo que é contrário à lei e responda na esfera administrativa, você pode ser penalizado por alguma dessas sanções. A primeira é a advertência verbal ou escrita, que é quando você viola alguma proibição, tá? Ou deixa de cumprir um dever. Ok? A suspensão é quando você é reincidente em alguma falta de advertência ou alguma proibição também prevista na lei. E ela não pode exceder 90 dias. Esse prazinho aqui cai demais em prova, tá? Mas de todas, a que mais cai é essa, é a nossa demissão. A demissão, ela te manda embora. É te mandar embora. Cuidado, não confunda demissão com exoneração. São coisas diferentes, tá? Ambas te mandam embora, mas são coisas diferentes. Exoneração te manda embora por outros motivos que não é por punição. Demissão te manda embora por punição. Quais são os casos que pode te mandar embora, então? Olha só. Crime contra a administração pública, abandono de cargo, que é quando você fica mais de 30 dias consecutivos sem trabalhar, de maneira injustificada, claro, né? Inassiduidade habitual, que é por 15 dias interpolados durante 12 meses, improbidade administrativa, incontinência pública, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor público ou particular, salvo legítima defesa, aplicação irregular de dinheiro público, procedimento decidioso, revelação de segredo apropriado em razão do cargo, lesão aos cofres do Estado, corrupção, que dá na mesma, né? Ele já é um crime contra a administração pública, acúmulo irregular de cargo e algumas proibições que eu não vou adentrar em todas elas não, tá? Mas aqui em prova, o que a banca pega muito? Pega esse, pega esse, pega esse. E pega esse. Tá? É os que a banca mais coloca em prova. A banca pode colocar assim, ó, José, agente sócio cativo, cometeu o crime de corrupção. E aí, qual punição pode pegar de maneira administrativa? Letra A, suspensão. B, ela pode até colocar a palavra exoneração para te confundir. C, demissão. Gabarito letra C, demissão. Entendeu? A banca pode colocar isso aí. Temos ainda a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, que é quando você estava na ativa, praticou algo punível com demissão. E a demissão e a destituição de função incompatibiliza o servidor a uma nova investidura por prazo não inferior a 2 e nem superior a 5 anos. Ou seja, se você for demitido ou destituído, você vai ficar de 2 a 5 anos sem poder exercer novo cargo público no Espírito Santo. Tá? Quem aplica as punições? O governador ou dirigente de autarquia ou fundação aplica as maiores, demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O secretário de Estado ou autoridade equivalente pode aplicar suspensão e advertência e a autoridade que fez a nomeação vai aplicar a destituição, tá? Aqui no caso dos cargos comissionados. Sindicância. Aqui, pessoal, agora é quando o servidor tem indícios que ele cometeu alguma irregularidade e eu vou investigar. Então, para isso, eu vou abrir sindicância
e processo administrativo. A sindicância é uma averiguação mais sumária. Eu vou verificar se ele realmente cometeu aquilo, né? E o prazo para a conclusão da sindicância, 30 dias podendo ser prorrogado, tá? Já o processo administrativo, eu vou apurar se ele realmente cometeu essa infração ou não. O prazo, 60 dias, também podendo prorrogar. Vamos agora à Lei 706. Essa aqui é a lei exclusiva do IAS, não a lei estadual pequenininha, mas muito importante. Deve cair aqui uma ou duas questões dessa lei. Bom, essa lei aqui é bem pequena, tá, pessoal? Vamos passar ela rapidinho aqui, quer ver? Ó? Primeiramente, nós temos aqui a carga horária, tá? A jornada de trabalho, 8 horas diárias, 40 horas semanais. Porém, temos uma exceção para o cargo do agente sócio-cativo, que vai ter escalas aqui de 12 horas de trabalho e 36 de descanso, ou 24,72, que é um horário até muito bom também, respeitando o limite máximo, 182 horas mensais, tá? Vamos ter aqui dentro do quadro do IASES a parte permanente, que é a que tem um servidor efetivo, e eles têm aqui uma parte suplementar, que são cargos em extinção. Essa lei, na verdade, dentro do IASES tem alguns cargos que estão sendo extintos, à medida que as pessoas forem aposentando, saindo, não vai mais ter concurso para esse cargo, que é chamado parte suplementar, que seria mais ou menos esse quadro aqui, só para efeito de curiosidade, né? Auxiliar de serviço, vigia, não existe mais esses cargos aqui não, tá? Na medida que forem aposentando, saindo essas pessoas, não abre mais vaga, não tem concurso para esses cargos. Aqui nós temos algumas definições, tá? Cargo público é criado por lei. Estou colocando só as coisas principais, tá? Na carreira, eu tenho aqui a divisão por classe, que se dá em números romanos, a referência em números arábicos. O romano é aquele que vai assim, né? E o arábico é o normalzinho, né? 1, 2, 3. Certo? Quando você entra na classe 1, referência 1. O intertício é o tempo que você demora para passar de uma classe para outra ou de uma referência para outra. Isso aqui, pessoal, é o principal ponto que pode ser cobrado na sua prova, tá? Então, existem duas formas de você evoluir na carreira. Promoção, que é uma evolução vertical, progressão, que é uma evolução horizontal. A progressão, vamos voltar aqui, progressão horizontal, promoção vertical. A progressão, ela se dá de uma referência para outra, ou seja, você vai do 1, depois para o 2, depois para o 3. E a promoção é a mudança de classe. Você vai de classe 1 para classe 2, para classe 3 e assim por diante. E na medida que você muda, o salário também aumenta, tá? O intertício de uma referência para outra é de 2 anos e uma classe para outra é de 5 anos, tá? Só nesse slide aqui, galera, só nesse slide aqui já é a grande possibilidade de questão em prova. Vou até apagar ele aqui, ó. Só nesse slide aqui é a grande possibilidade de uma questão em prova. Vou ficar muito atento com esse slide aqui, ok? Temos as fases do concurso. Não vou nem adentrar nisso aqui não, porque isso aqui já está no nosso edital, né? Nosso edital já vem falando sobre as fases do concurso. O que talvez aqui a banca poderia colocar é se tem uma fase, uma etapa que vai para o sócio cativo ou não. Então aqui, ó, por exemplo, aptidão física e curso de formação é apenas para o sócio cativo. Durante o curso, né, no caso aqui para agente sócio educativo, os candidatos vão ter uma bolsa de 50% do subsídio do cargo inicial. Ok? Durante o estágio, a progressão não é de... Você vai do 1. Aqui vamos só colocar aqui, é como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, ok. Isso aqui é mudança de classe. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, ó, é mudança de referência. Certo. Do 1 para o 2, 2 anos. 2 para o 3, 2 anos. E assim vai, né? Só que, para você ir para a primeira referência, você tem que estar aprovado no probatório, tá? Então, o probatório aqui é período de 3 anos, que é um prazo até constitucional, né? Onde você alcança a estabilidade. Então, você vai entrar, digamos que você vai entrar agora em 2026. Você vai para a primeira progressão, não é em 2028,
não é a cada 2 anos? Sim, mas a primeira progressão é após o probatório. Então, venceu o probatório, aí você vai para o 2. Aí depois vai ser de a cada 2 anos. Então, do 1 para o 2, vai demorar o tempo do probatório, que são 3 anos. E depois vai ser de 2 em 2, né? Então, aqui, ó, não seria 2 e sim 3, tá? Do 1 para o 2, demora os 3 anos do probatório, ok? Porque você não progride no probatório. A contagem do interstício, ela é interrompida se você sofrer penalidade disciplinar. Por exemplo, tomou suspensão lá de 60 dias. Então, esses 60 dias não conta o tempo para fim de interstício. Se demoraria 2 anos, agora demora 2 anos e 60 dias. Assim como falta injustificada, licença para trato de interesse particular. Essas licenças são licenças previstas na Lei 46, tá? Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro superior a 30 dias. Para tratar da saúde superior a 60, exceto se for doença grave, doença ocupacional, acidente em serviço ou licença gestação. Doença em motivo de pessoa da família superior a 30. Atividade política eleitoral. Prisão mediante sentença transitada em julgado, afastamento do exercício do cargo para atividades fora do executivo e também afastamento de mandato eletivo. Então, nesse período, não conta para efeito de interstício. A promoção, como nós falamos, né, uma classe para outra, o período 5 anos. Também não promove durante o probatório, tá? O pagamento do IASES é por subsídio. E caiu na PPS, que também lá é subsídio, tá? Perguntou qual era a fonte de pagamento. Tem vencimento, subsídio e remuneração. Antigamente, o pessoal do IAS recebia por vencimento, agora é por subsídio. Mas quem optou permanecer por vencimento, aí continua recebendo aqui uma gratificação de 20%, que é a tal da gratificação de dedicação à atividade socioeducativa. É o GEDASE, tá? Quando você entrar, vai receber por subsídio, já não recebe mais essa gratificação, porque ela já está incorporada dentro, né? Vamos agora a mais uma lei federal, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288. Beleza, aqui no início da nossa lei, eu tenho alguns conceitos. A banca costuma confundir aqui esses conceitos, mas é bem tranquilo. Olha só. Primeiramente, conceito de discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, eu discrimino alguém em razão racial ou étnico-racial. Pronto. Simplesmente isso, né? Tratar a pessoa com distinção ou excluir em razão disso. Desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em razão de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Desigualdade de gênero e raça é a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então aqui muda mais ainda, né, a questão de gênero. É o específico a mulher negra, tá? Para você entender aí. Então aqui é a condição de tratamento. Aqui é um todo, né? Aí quando você tem quando você trata alguém com discriminação racial, qual que é a consequência disso? Uma desigualdade racial. Ao longo do tempo terá uma desigualdade racial. Então quando você tem, por exemplo, você fala assim, olha, o Brasil é um país com mais negros, pretos e pardos do que brancos. Mas mesmo assim, na política eu tenho mais brancos do que negros, pretos e pardos. Então ali eu tenho o quê? Uma desigualdade racial, que veio em virtude talvez de uma discriminação racial. Entendeu? E a banca pode confundir esses dois, né? Trocar os conceitos desses dois aqui, tá? Sobre o direito à educação, que nós temos aqui no direito à educação é a obrigatoriedade do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Lembra que lá na época do ensino fundamental, ensino médio, você estudou lá a história da África, a história da população negra. Lembra que você estudava isso? Porque é obrigatório,
tá? É claro que é pela grande relevância. É tão grande, de grande relevância que a lei obrigou as instituições públicas ou privadas a colocar isso aí, o estudo da história da África e da população negra no Brasil, ok? E aí fica tanto no estabelecimento fundamental quanto médio, tá? Estabelecimento superior não tem essa obrigatoriedade. A capoeira, ela é reconhecida como desporto de criação nacional e é livre o exercício da atividade do capoeirista, tá? E é facultado o ensino nas instituições públicas ou privadas, é facultado. Por exemplo, quando eu estudava, eu lembro disso, né, lá no meu ensino fundamental, nós tínhamos aula de capoeira, né, na cidade onde eu moro aqui. Mas o outro ano não teve mais, a gente até gostava, né, e achava legal e tudo mais, mas no outro ano não teve. É facultado, é uma parceria que a escola fez com uma instituição de capoeira na época. Vamos à lei de racismo. É bem rapidinho aqui também, né? Beleza. Aqui, pessoal, a questão do preconceito é em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? Nós não temos aqui a questão do preconceito social ou político. A banca pega muito esses dois aqui, tá? Não temos. O que nós temos hoje é na questão de orientação sexual. Isso é uma decisão do STF, tá? Então, hoje, crimes de homofobia, eles são aplicados à lei de racismo. Então, hoje, homofobia no Brasil é crime. E qual lei será aplicada? A lei de racismo. Então, a lei de racismo, não existe uma lei específica no Brasil hoje, uma lei própria para isso, crimes de homofobia. Então, o STF entendeu que, como não existe, vamos aplicar nessa lacuna a lei de racismo. Tá certo? Isso é uma decisão do STF de 2019. Os crimes da lei de racismo são aqui de ação penal pública incondicionada, tá? Todos são punidos com reclusão, não tem aqui pena de detenção em nenhum. A pena máxima é de 5, com intervalo entre a mínima e a máxima de 2. Estou falando isso caso caia prazo de pena, né? Às vezes vai cair lá, determinada ação de racismo, a letra A, reclusão de 2 a 6 anos, já está errado, não existe mais do que 5 anos. Ok? E aqui também tem como efeitos da condenação a perda do cargo, mas os efeitos não são automáticos, tá? Assim como a lei de abuso de autoridade também não é automático. O único que é automático é a lei de tortura. Ok? E aí o que eu quero deixar para você mais é esse crime aqui, ó. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião ou procedência nacional. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize a cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma tatuagem e ela tem lá a cruz, né, aquela cruz do nazismo, aquela cruzinha assim, né? Pera aí, pô. Aqui, ó. Essa cruz aqui, ó. Essa aqui. Então a finalidade dessa pessoa é simplesmente porque ela acha legal. Ela nem sabe o que significa isso. Viu isso em algum filme e achou legal. Beleza, ela não está cometendo um crime de racismo. Agora, se for para fins de divulgação do nazismo, aí é crime. Que geralmente é para isso, né? É muito difícil uma pessoa ter uma cruz dessa aqui por gostar. E acontece muito isso aqui em crime cibernético, né? Uma pessoa que de fato divulga o nazismo e aí ali no seu perfil de Instagram é cheio dessa cruz aqui e tudo mais. Aí é crime, ok? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se qualquer dos crimes neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação em redes sociais, rede mundial de computadores, aí 2 a 5 anos e multa, tá? Aqui o crime é 1 a 3. Se for na internet, 2 a 5 anos e multa. Beleza? Outra coisa, tá? A injúria racial, ela estava tipificada no direito penal. Hoje ela está aqui dentro também. Então a injúria racial está aqui dentro da lei de racismo, ok? Ponto importante também. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar ouvido o Ministério Público, ainda antes do inquérito policial, o recolhimento imediato ou busca e apreensão dos exemplares. Digamos, por exemplo, você tem alguns livros
e divulgam o nazismo. Então, mesmo antes do inquérito policial, pode determinar que recolha aqueles livros, a cessação das transmissões, às vezes está sendo uma propaganda pela televisão, pelo rádio, e a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação, tá? E aí pode determinar a destruição do material, porém aí é somente após a condenação, o trânsito em julgado, tá? Então eu posso destruir o material antes do inquérito, durante o inquérito? Não, aí é só quando transitar em julgado, que aí realmente viu que aquilo ali era para divulgar. Porque pode ser que você tenha um livro que não é de fato para divulgar o nazismo, às vezes também está divulgando como uma coisa ruim, né? E para isso foi necessário colocar ali a cruz. Às vezes está até assim, mostrando o quanto o nazismo foi ruim, foi prejudicial. Aí alguém foi lá e denunciou aquilo, o delegado abriu um inquérito, vai destruir o material? Não, vai abrir um processo, né, depois do inquérito, se caso seja necessário, e aí sim, transitou em julgado ali, viu que o material era irregular e ofendia de fato, aí destruiu o material sim, ok? Os crimes desta lei terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Aqui tem a pena aumentada justamente para isso, né? Acontecia muita questão da piada. Hoje tem muitos, nós estamos vendo muita era do stand-up, piada. E aí tinha muito isso aqui na época da piada, né? Os Trapalhões, Praça é Nossa, cometia muito crime de racismo. Então a ideia é vedar de fato, principalmente nesses ambientes de descontração, tá? E em todos os atos processuais, cíveis, criminais, a vítima deve estar acompanhada de advogado ou defensor público. Outro ponto importante também. Eu não vou trazer aqui cada um dos crimes, tá? Não vou trazer cada um dos crimes, que agora também, já, na reta final, já está muito em cima da hora, beleza? Eu acho que os pontos mais importantes a gente trazer seriam esses aqui, certo? Galera, continua ligado então aqui no canal do YouTube, na Semana Vale Tudo, estamos trazendo para você aqui as nossas apostas finais, eu espero que tenha gostado. Se gostou, dá uma moral, deixa aí o seu like, comenta aqui abaixo, né, a sua expectativa para esse concurso, espero que seja das melhores possíveis. Aguardo você aqui agora, finalizando, lá no nosso material do Tudo Resumido, você vai acessar o Tudo Resumido do Professor Fraga, tá? Esse é um material exclusivo do Professor Fraga. Coloca aí, ó, IASE 50 para ter 50% de desconto. Tem os simulados também do Vale Concurso, são 5 simulados com 70 questões cada da banca IDECAP, algumas também de outras bancas aí, né, questões para a gente treinar os nossos conhecimentos. E o canal do Áudio da Lei, agora espero você. Já acessa logo aí, ó. Acabou agora, já acessa aí Áudio da Lei, coloca no sua barra de pesquisa do YouTube, vai achar aí a deusa Temis, né, a deusa da justiça, essa daqui, ó. E aí já começa também a assistir aí o ECA, Sinase, a Lei 46, e é gratuito, tá bom? Um abraço a você, fique com Deus, sucesso nos estudos, um bom 2026 também, né? Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu, galera, até mais!